Olá, sou Axé Silva do canal Se Liga Nessa História e nós vamos falar um pouco sobre atualidades. Um dos temas mais instigantes dos últimos anos é a questão dos refugiados e nós estaremos aqui para conversar um pouco mais sobre esse assunto que vai fazer você passar nesse obstáculo que é o Enem. Quando começamos um assunto, é importante que você entenda qual o significado do termo que envolve aquele tema. Você já pensou na palavra refúgio? O que ela significa? Refúgio é um termo latino que significa o lugar para onde se foge, onde se procura um retiro, um esconderijo para se proteger. Quando você começa um assunto, é muito importante entender o termo, a palavra, o significado dessa palavra. Ou seja, uma pessoa refugiada é aquela que pede proteção a um outro espaço geográfico porque ela está fugindo, eventualmente, de uma situação que gera instabilidade, uma situação que coloca ela em risco de vida. Quando a gente pensa um pouco na atualidade, uma das coisas mais graves que se tem é a quantidade enorme de refugiados espalhados pelo mundo. Hoje são mais de 65 milhões de pessoas que estão refugiadas ou estão, eventualmente, pedindo solicitação de refúgio no planeta Terra. É a maior crise humanitária que se tem notícia neste século XXI. Portanto, o tema é de grande importância e que pode ser de grande relevância num exame nacional do ensino médio. Quando a gente fala um pouquinho sobre refugiados, é muito importante que você também tenha uma ideia de qual é o espaço, ou quais são os espaços geográficos de onde essas pessoas estão. Elas são perseguidas politicamente, etnicamente, há uma situação de conflito, de guerra, que faz com que elas se sintam arriscadas a viverem naqueles espaços. Elas são obrigadas a saírem dos seus países para tentar lutar pela sua sobrevivência em um outro país estrangeiro. E isso, sinceramente, não é uma coisa tão fácil, tão simples. Viver num país estrangeiro é necessário você ter uma série de adaptações, uma série de medos que você tem que enfrentar e, infelizmente, isso acontece em todas as partes, em todos os continentes. Só para você ter uma ideia, 2/3 dos refugiados hoje do mundo saem de 5 países. São países que vivem uma situação de pobreza, de miséria, de ultraje social e econômico, de colocar em risco tantas pessoas para que elas possam sair. Um país, por exemplo, que tem essa situação é a Somália. A Somália já vive há décadas uma situação de instabilidade política que tenta, na verdade, formar vários países menores dentro do seu território somali. São milhões de pessoas que buscam refúgio em países vizinhos, países que são estáveis, mas que colocam em risco a vida dessas pessoas de uma menor maneira. A Somália consta, segundo dados da ONU, em torno de 1 milhão de pessoas que deixaram o seu território em busca de lutar pela sua sobrevivência nos países vizinhos ali da África, no chifre da África, como é conhecido. Em quarto lugar, nós temos Mianmar. Você conhece Mianmar? Para se ter uma ideia, Mianmar foi um dos temas mais relevantes do ponto de vista de migrações forçadas no ano de 2017. 1,2 milhões de pessoas saíram de Mianmar em direção a outros países, principalmente para Bangladesh. Bangladesh é um país que realmente sofre com a sua situação, com instabilidades climáticas, é um país bastante pobre e miserável. Mas deste número de 1,2 milhões de pessoas que deixaram Mianmar, praticamente metade são de uma minoria muçulmana, chamada Rohingya. Perseguições políticas obrigaram quase 600 mil muçulmanos Rohingya a saírem do seu país, buscando refúgio em Bangladesh. A situação de pobreza que eles enfrentam em Bangladesh é muito melhor do que a perseguição política que eles sofrem em Mianmar. Em terceiro lugar, está o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o mais jovem país da África, é o 54º país da África, mas apesar da sua independência recente e das riquezas minerais que ele possui, principalmente o petróleo, essa riqueza não fez com que houvesse uma redução da crise humanitária que os sudaneses do Sul sofrem já há décadas. A situação leva praticamente 2,4 milhões de sudaneses do Sul a fugirem para os países vizinhos e, particularmente, não há uma esperança no curto prazo de que haja uma melhoria da situação no Sudão do Sul para que eles retornem à sua pátria. Em segundo lugar está Bangladesh. Bangladesh vive desde a década de 80 instabilidades políticas, seja pela invasão das tropas da União Soviética, seja mais recente pelas instabilidades provocadas pelo Talibã, e cerca de 2,6 milhões de pessoas deixaram Bangladesh em direção a países vizinhos. Para se ter uma ideia, em Bangladesh, 72% dos migrantes forçados são crianças. É uma infância que se perdeu. E, particularmente, a situação dessas crianças é perdida por todo o resto da vida. É uma situação que o mundo deveria se sensibilizar para não cercear a possibilidade dessas crianças se tornarem adultos e se integrarem à sociedade de maneira digna e humana. Em primeiro lugar, com 6,3 milhões de pessoas, está a Síria. A Síria já vive há quase 8 anos uma guerra civil que particularmente não vai terminar num curto prazo. As instabilidades políticas entre as tropas
do governo, tropas anti-governo, a presença do Estado Islâmico, os curdos. Isso tudo faz com que uma quantidade enorme de sírios busquem, primeiro, se deslocar internamente, ir para cidades que não têm estabilidade política. Mas não havendo a possibilidade de manter-se nesses espaços, eles migram para países vizinhos. E há uma esperança também de uma melhor condição de vida indo para a Europa. Aliás, vale a pena lembrar isso. Dos 6,3 milhões de sírios, a grande maioria deles vão para os países vizinhos. Jordânia, até mesmo o Iraque, que é um país bastante instável ainda na atualidade, e uma pequena fração vai para a Europa. Apesar de se tanto fazer alguma analogia a que os sírios todos se dirigem para a Europa via Turquia. A instabilidade que a Síria vive já há praticamente 8 anos leva a crer que novas levas de refugiados se dirigirão para países do Oriente Médio e até mesmo para a Europa. Aliás, a Europa não quer mais uma quantidade tão grande de refugiados. E existem várias e várias ações tomadas pelos governos europeus de tentar fechar o cerco à entrada desses sírios. Não só os sírios, mas a todo e qualquer não europeu. Infelizmente, uma das consequências desse deslocamento forçado é o risco que aparece nesses países de xenofobia, uma aversão ao estrangeiro e de racismo. Em pleno século XXI, parece que o mundo está involuindo e não evoluindo. A gente tem que entender que a diferença é soma e não subtração. Você deve se perguntar, e o Brasil recebeu ou não refugiados? O Brasil recebeu refugiados e esses refugiados chega, segundo consta os dados da Polícia Federal e também do Ministério da Justiça, em torno de 10 mil refugiados. Além disso, existem mais de 30 mil solicitantes de refúgio. E aí você me pergunta, puxa, qual é a diferença entre refugiado e solicitante de refúgio? O refugiado é aquela pessoa que nós já recebemos e legalmente vive no país. O solicitante de refúgio é aquele que deseja viver no país, mas existe uma tramitação jurídica, burocrática, que ainda o impede de se tornar um cidadão efetivamente brasileiro. De onde esses refugiados estão vindo para o nosso país? O conjunto maior de refugiados nos últimos anos vem da Venezuela, como você deve desconfiar. A Venezuela é um país que está passando por uma instabilidade que parece que também não vai ter um fim tão cedo e existe, segundo você pode perceber nesse gráfico que a gente está vendo, um crescimento significativo do número de venezuelanos nos últimos 2, 3 anos. Houve e ainda há um problema muito sério pela fronteira que o Brasil tem entre Roraima e a Venezuela. Hoje já existe uma infraestrutura para poder proteger esses venezuelanos, mas infelizmente há riscos também no Brasil de xenofobia e de uma aversão à entrada dos venezuelanos. Sobretudo porque o Brasil é um país que passa por desigualdades sociais e econômicas, por problemas relacionados ao emprego, à situação da saúde, e nós deveremos dar auxílio aos refugiados. O Brasil faz parte da convenção feita em 1951 e o Brasil é signatário dessa convenção de 1951 da ONU. O que essa convenção de 1951 garante? A mínima condição de sobrevivência, de existência e respeito a um migrante forçado que partiu do seu país em busca de um outro para lutar pela sua sobrevivência. Realizar uma situação de discriminação em relação a esses migrantes é, no mínimo, uma situação de indelicadeza. Então a gente precisa, de uma certa maneira, tomar uma atitude para aceitá-los e organizá-los dentro do país. Uma parte desse grupo de refugiados se dirigiu para alguns estados. E é importante que você tenha uma noção de quais são os estados brasileiros que mais recebeu o número de refugiados. Roraima, Amazonas e São Paulo. São alguns dos estados brasileiros onde você tem a presença desse grupo de refugiados. Além dos venezuelanos, nós também recebemos cubanos e haitianos. Ou seja, predominantemente você percebe que há uma concentração maior de refugiados de origem latina. Por quê? Porque cada um desses países, por razões próprias, tem instabilidades, riscos e leva essas pessoas a lutarem pela sua sobrevivência e uma esperança de uma melhor condição de vida no Brasil. O Brasil é signatário da Convenção de 1951 e nós, como sociedade, deveremos abraçar todos esses colegas. Para finalizar, o Brasil não é o único país da América do Sul a receber refugiados. Parte dos venezuelanos se dirigiram para países vizinhos, como a Colômbia, como o Peru, o Equador. E existe até uma ideia referente à união das forças da América do Sul para que acolha esses refugiados da melhor maneira possível. Então pensa um pouco nesse tema. Refugiados é um tema que permeia, nos últimos anos, vários e várias mídias. Isso é uma coisa que pode aparecer tanto numa questão de atualidades, quanto até mesmo um possível tema de redação. Então fica de olho e eu torço por vocês.